Ai, ai. Essa semana ela foi basicamente focada em saúde. Como vocês podem ver, eu tô com tendinite atacada. Acho que isso é um problema comum a qualquer profissional de criação. Se você ficar muito tempo no computador ali, né, com a postura errada, costuma dar esse tipo de problema. E eu sofro com isso há muitos anos. E aí eu acho que esse tópico saúde é uma coisa que tá bem alta na minha vida nos últimos tempos. Principalmente porque... tô com trintão já, né, irmão? Tô ficando velho. E vem junto com os 30 a famigerada crise de meia-idade, né? Várias reflexões, vários pensamentos sobre a vida, sobre como eu tenho levado a vida. E em resumo, talvez a minha maior reflexão dos meus 30 seja a de que eu ainda quero viver até os cento e poucos anos. Porque eu nadei muito para chegar onde eu tô agora e eu sinto que tem muita coisa para poder fazer ainda. E aí, como eu falei no vlog anterior, eu tô com a ajuda da Ju Coutinho para me auxiliar aí a me alimentar melhor e a organizar a minha... E mais do que isso, né? A organizar aí a minha rotina, a minha agenda. Eu também voltei a praticar jiu-jitsu e essa semana eu descobri mais uma coisa, mano. Agora eu estou fazendo yoga com a professora Grazi, aqui de Nikit City. Maravilhosa. Nunca imaginei que eu ia gostar de yoga e tá sendo muito bom. Só é difícil pra caraca. Mano, tem umas torções assim que parecem impossíveis, mas tá sendo muito bom pra minha mobilidade. Até o meu jogo no jiu-jitsu melhorou bastante desde que eu comecei a treinar. E eu acho que aliar as duas coisas vai ser a fórmula do sucesso. Me espera, pra vocês verem só. E aí, enfim, galera, eu tô meio sem pauta hoje, mas pra não deixar de gravar os vídeos, eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram na semana passada, e aí eu vou responder algumas perguntinhas aí que vocês mandaram pra mim. O Gabriel tá perguntando: como manter uma rotina criativa trabalhando sozinho em casa? Às vezes sinto falta de uma galera pra trabalhar comigo, trocar ideia e tal, isso é bem inspirador. Cara, essa é uma pergunta legal, porque eu acho que ela rende várias coisas. Porque eu sou um cara que, ao mesmo tempo que eu gosto muito de socializar, gosto muito de conversar, sair pra beber e tudo mais, eu sinto muita falta disso da época que eu trabalhava em empresa. Eu também sou um cara que, se deixar, eu fico na minha caverna por 3 meses. E eu gosto muito de ficar sozinho. É contraditório mesmo. Hoje em dia eu moro com a Fê, mas a gente trabalha em cômodos separados. Eu trabalho aqui no estúdio e ela tem o escritório dela. Eu acho que esse espaço do silêncio, de você conseguir ouvir os seus pensamentos, colocar uma musiquinha. Eu sou muito apegado ao ambiente, cara. Toda casa onde eu morei sempre tem um cômodo com a parede preta e as minhas luzes quentes para poder eu me sentir confortável. Eu gosto muito de botar... Eu gosto muito de incenso também, colocar um aromatizadorzinho, fazer uma vibezinha pra poder isso me inspirar e me deixar relaxado. Porque eu sou um cara que é muito agitado o tempo todo. Então, meio que pra eu entrar no estado de flow, eu preciso relaxar. Não sei se isso faz sentido, mas eu diria que uma boa saída é apostar em ambiente. E aí você não precisa ter nada muito caro, por exemplo, a minha decoração aqui mesmo, essas luzes aqui, elas são da Shopee. E essa lata de tinta, acho que ela custou, sei lá, R$ 70 aqui na minha cidade. Às vezes, pequenas coisinhas ali que te façam sentir que esse ambiente é mais seu, que tem mais a ver com a sua cara, que tem mais a ver com as suas referências. Isso já ajuda você a ficar com a mente mais relaxada e a expandir mais as suas ideias. Vamos para a próxima. Fala, Fúria, te sigo desde a época da Amsterdã, adoro tudo que você faz. Você tem alguma pretensão de voltar com algum projeto musical? Cara, tenho. Na real, eu tenho uma banda aqui em Niterói. Desde que eu me mudei pra cá, eu tô com uma banda com a Gabi e com o Bruno. Se chama Pensar Demais. E a gente tá gravando. Não sei quando sai as coisas, mas uma hora vai sair. Não tenho mais as intenções que eu tinha na época da Amsterdã, de trabalhar com isso profissionalmente, de viver disso. Mas toda vez que eu vou me apresentar em algum lugar, eu falo a mesma coisa, cara. Tudo que eu faço na minha vida, eu faço por conta de música. O primeiro programa de edição que eu mexi na minha vida foi o Cubase, que é um programa de áudio, é um programa de produção musical, para quem aí é da área conhece. É o meu lugar de ser artista, é o meu lugar de ser criativo sem amarra. Eu brinco que todo designer, todo filmmaker, todo copywriter que eu conheço, em algum momento da vida dele, ele quis ser artista. Não à toa, 90% do mercado publicitário brasileiro é emo e fã de Fresno, e eu tenho dito isso há muitos anos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Qual o melhor site para conseguir freelas internacionais? Cara, eu
não sou muito fã desses sites de freelas. Eu, inclusive, já tive uma experiência bem ruim com um deles, um dos mais famosos. Mas tem vários, cara. Tem o Workana, tem o Fiverr. Mas eu consigo quase tudo pelo LinkedIn, cara. LinkedIn em inglês, fazer post lá, presença ativa, postar toda semana, postar em inglês, ou minimamente aquele English Below que a galera coloca e vai embora, irmão. Olhar as vagas ali, olhar as empresas. Se for possível, né? Porque é uma ferramenta meio cara também, pagar lá o LinkedIn for Business. Eu não sei se é esse o nome da ferramenta, mas para fazer um filtro legal de quem são os recrutadores, de quem são as empresas, tudo depende do seu objetivo, cara. Depende de onde você está nichando. Se você vai ser uma, sei lá, uma produtora que atende negócios locais na gringa, se você é um freelancer que quer atender produtoras, se você é um profissional de pós-produção que quer atender estúdios de games ou estúdios de filmes. É um oceano bem vasto e eu tenho vários conteúdos sobre isso nos meus perfis aqui na internet. Então dá um confere lá. Está com tendinite há mais de uma semana, coitadinho. Oh, que fofo. Qual foi esse rolê da festa infantil? Cara, eu não faço festa infantil. Pra ser sincero, eu nem gosto muito. Mas esse job foi maneiro, cara. Foi pra uma ex-chefe minha, que é uma querida, que é a Kemi. Me bota aí em várias boas a vida inteira. Eu fiz o aniversário do filho dela quando ele tinha uns 5 anos, assim, faz um tempo já. E ela me chamou, falou, pô, Fuli, queria que fosse você e tal. A festa vai ser com tema de festival de rock, tem tudo a ver contigo. Aí eu falei, pô, não faço mais esse tipo de trabalho. Fiz na época lá, quando eu tava meio que me descobrindo. Mas chamei a Nath Serena, inclusive vou deixar o arroba dela aqui. Nath, gigante, maravilhosa, rainha, especializada em casamento, uma pessoa que é nichada nisso, festa infantil, casamento, aniversários, 15 anos, assim, é a vibe dela. E aí a gente fez uma dobradinha. Ela foi captar, fez a captação lá, me passou e eu editei aqui da ilha. Ficou bem legal, cara. Acho que ela ficou feliz com o resultado. E aí postei porque é uma pessoa especial, foi uma parada legal de fazer. A Natália, pô, não vejo a Natália acho que desde a época do colégio, então foi um projeto maneiro, assim. Às vezes é legal pegar esses projetinhos que são afetivos. Vamos lá, última pergunta. Vamos lá. Ah, essa aqui é boa. Estou começando na edição em 2025. Qual é o melhor programa para usar? Cara, eu confesso para vocês que eu tenho muita preguiça de fazer esses vídeos sobre ferramenta. Eu já trabalho fazendo isso para Filmora. E aí, para gravar aqui pro meu canal, pro meu perfil, para falar disso, eu tenho muita preguiça. Mas, como tá vindo uma galera aí por conta dos tutoriais que eu tô fazendo, então vamos lá, vamos responder. Depende do teu objetivo. Se você quer trabalhar como CLT, ou você quer trabalhar, por exemplo, né, num job como esse que eu falo sempre, assim, de prospecção internacional e por aí vai, eu começaria com o Premiere. Muita gente vai discordar de mim, apesar do Premiere ser pago aqui no Brasil. 90% das empresas de varejo que eu conheço, elas trabalham com o pacote Adobe ainda, então é legal você saber ali pelo menos o básico para você poder dizer que você sabe e conseguir arrumar um emprego, sair do modo de sobrevivência, para você ter tempo para respirar, estudar, fazer uma grana previsível, enfim, já falei disso várias vezes aqui e falo sempre. Então, Premiere ali, Starter Pack, basicão. Mas hoje em dia, cara, CapCut também, tá? Muito bom. Tem o Filmora, que eu sou suspeito para falar. Edito 1000 vídeos para eles aí, todo mundo sabe. É muito funcional, tem muita ferramenta de IA que facilita pra cacete o teu dia a dia. E, cara, o DaVinci também. O DaVinci, para quem quer trabalhar pra gringa, cara, é porrada, tá? E o DaVinci, a versão gratuita dele, já te entrega, assim, um resultado absurdo. Então, cara, eu ficaria entre esses 4, tá? Escolhe um desses aí, se joga, se aprofunda, saiba pelo menos navegar entre os outros, que, pra ser bem sincero, assim, tirando o DaVinci, que é o que eu acho mais diferente, é tudo muito parecido, segue tudo a mesma lógica. Então, se você já tem muita intimidade com o programa, é mais fácil de você se achar num outro. Então é isso, assim, saiba pelo menos como funciona esse workflow, como funciona um processo de edição, para você poder se encontrar nos outros programas e escolhe um para focar, para você poder conseguir trabalhos. Então é isso. Pro primeiro ano, para quem tá começando esse ano, eu acho que essa é a melhor coisa a se fazer. Então é isso, né, galera? Eu acho que tá legal. Updates aí, sinais de vida. Resumindo aí muito a ópera,
dessa última semana foi isso. E eu vejo vocês aí todo dia lá no meu Instagram e no TikTok. E semana que vem tamo aí outra vez. Valeu!